Vamos lá então, e como eu falei, nós vamos hoje falar do livro de Ruth. É um livro curto, só 4 capítulos, talvez até que hoje nosso tempo também é curto, mas basicamente dá para a gente ler o livro todo, só esses 4 capítulos, e é uma história muito bonita, e principalmente a gente saindo do trauma do livro de Juízes, né? que é um livro terrível, né? Sanguinário, triste, decadente, né? Com as questões de o povo de Israel indo de mal a pior, ao ponto deles serem comparados a Sodoma e Gomorra, né? A gente chega no livro de Ruth, que começa com uma história triste, mas ele começa a trazer a esperança de dias melhores, e é muito bonita essa transição, né? Então nós vamos ver a arte da providência, né? Aqui existe um erro, a IA, ela colocou teologia cotidiana, uma obra da teologia cotidiana, não é muito isso não, mas o principal, aqui nos slides nós vamos ver uma visão geral do seguinte, eu diria assim, a gente nem precisa dos slides, a gente só vendo a história em si é o que a gente precisa e dá para a gente ver rapidamente, mas nós vemos alguns pontos principais, tá? E principalmente quem assistiu o vídeo lá do Bible Project, do livro de Ruth, é muito bom. Aqueles vídeos são muito, muito bons, porque você consegue ter uma visão geral da história toda, qual o propósito do livro. Não deixe de assistir esses vídeos, tá? São excelentes. Então, os fios condutores da narrativa, a história orbita, né, ao redor das escolhas de 3 protagonistas cujos destinos se entrelaçam. A Noemi, a viúva, a Ruth, a moabita, e o Boaz, o agricultor. Então, a história gira em torno desses 3 personagens, né? E nós vamos ver como isso acontece. E aí, no capítulo 1, nós temos a descida à amargura. Só que ao invés de nós vermos aqui, vamos ler o texto bíblico, porque eu acho que vale muito a pena nós lermos. Vinícius, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda para eu jogar o meu Logos lá, é o Ctrl P. Windows P. Deixa eu ver o que eu faço aqui com o Windows P. Tá, então eu vou duplicar a tela. Vamos para Ruth capítulo 1, nós vamos ler aí até o versículo 5 para começar, que é o resumo do enredo da história, né? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome de outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então olha só, a gente começa com uma história trágica acontecendo aqui. Uma família que está tendo fome em Belém, na região, na terra, na região de Judá. Uma família decide se mudar para outro país, e lá todos os homens morrem. O trágico da história é muito maior pelo contexto daquela época. Por quê? Em primeiro lugar, o livro fala que isso está acontecendo no período dos juízes, no meio do livro de Juízes que nós vimos semana passada. Então ele começa no período em que julgavam os juízes. Então essa história está acontecendo naquele período, tá? Porque ele é a transição. Na verdade, esse já é o final de Juízes. Por quê? O final do livro de Ruth já apresenta os personagens do primeiro livro de Samuel. Então, é isso que vai acontecer. Ele é realmente essa transição.
Só que o que acontece? Tá, naquele período dos juízes, uma família, houve fome em Belém, eles vão para Moabe. Israelita indo morar, judeu israelita indo morar em terra estrangeira, no meio de gente estrangeira. Aí já fica meio assim, não é para vocês se misturarem com os outros povos. Inclusive, os moabitas, o rei de Moabe, foi o cara que contratou o Balaão. Claro, 400 anos antes disso daqui. Mas eles eram inimigos de Israel. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Uma família de israelitas vão morar entre esses estrangeiros. Mais do que isso, os filhos se casam com mulheres estrangeiras. E a lei diz, não se casem com mulheres estrangeiras. E aí acontece o seguinte, os 3 homens morrem. O que a Noemi entendeu? Deus está me amaldiçoando porque nós desobedecemos a Deus. Deus matou o meu marido e os meus filhos porque eles desobedeceram a Deus. Para ficar mais complicado, naquela época, quando a lei fala de cuidar dos mais pobres, fala dos vulneráveis. Quem eram os vulneráveis? Órfãos e viúvas. Não tinha quem cuidava delas. Se você prestar atenção na história, lá no meio de Ruth, quando o Boaz sabe que a Ruth é a moabita que cuida da Noemi, da sogra, da meia parente e tudo mais, e vê que ela é uma boa moça, o que o Boaz fala para o capataz dele e depois fala para a própria Ruth: fica só no meu campo, porque em outro campo você pode ser molestada. Se algum homem tomasse ela força e violentasse ela, não tinha pai, irmão, marido, não tinha ninguém que ia cuidar dela. Não tinha ninguém que ia atrás de tirar satisfação. Ia ficar por isso mesmo. Infelizmente. E muitas viúvas sofriam isso, muitas vezes. Então, por isso que o órfão, que não tem um pai, alguém para cuidar, e a viúva, são as figuras das pessoas mais frágeis da sociedade. Por isso que Jesus usa uma viúva na parábola lá do juiz iníquo e a viúva. Porque a viúva pode fazer o que quiser, ninguém vai cuidar dela, não tem ninguém. Por quê? Só quem cuida são os homens. Se uma mulher não tem um homem na família, ninguém cuida. Essa era a ideia na sociedade daquela época. Então, quando a Noemi tem todos os homens da família mortos e ela está na terra de Moab, ela entendeu, Deus está me amaldiçoando. Porque daí, né, a gente aí no capítulo 1, versículo 6... você vai ver que então a Noemi decide voltar, né? Então Noemi voltou da terra de Moab com as suas noras, porque ainda em Moab ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhes alimento. Terminou a seca lá, dá para voltar. Só que daí vocês lembram essa parte mais conhecida, né? Que a Noemi fala: voltem minhas filhas e tudo mais. A órfã volta. Lembra até que ela fala, né, o argumento aqui: voltem porque vocês iriam comigo, vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Porque qual era a cultura da época? Vocês são viúvas, vocês não podem se casar com outros homens, vocês têm que esperar alguém da minha família se casar com vocês, senão vocês vão ser viúvas o resto da vida. E ela fala: vocês são jovens. E ela fala: eu, como nora, estou liberando vocês para voltar para a casa dos pais de vocês. E voltando para a casa dos pais de vocês, quem sabe vocês podem ter uma outra vida. A órfã volta, tá? Mas a Noemi não. Versículo 13. Desculpa, eu falei nomes errados aqui, né? Perdão, falei errado. A Ruth, né? Versículo 13. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ela falando: se eu ainda casasse com outro homem,
e tivesse filhos, vocês iam esperar, né? Ficaria tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. E olha só, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Deus decidiu pesar a mão sobre mim. Essa é a visão da Noemi. E isso é tipo, a Noemi não está pecando em nada com isso, tá? É igual com Jó. Ela está simplesmente abrindo o coração. Ela entende que Deus é soberano e que o que está acontecendo com ela só está acontecendo porque Deus permitiu. E ela está vendo que Deus está fazendo isso comigo. Deus está fazendo eu sofrer muito. Ela não deixa de crer em Deus e de ser fiel a Deus por causa disso. Ela está entendendo o que está acontecendo. Ok? Aí de novo elas choram, a órfã, e aí a gente tem a parte, né, famosa, onde quer que fores, irei eu, o versículo 16 que mostra isso, né? O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. A Ruth mostra uma extrema lealdade para com a sua sogra, e mais do que isso, o que aqui no versículo 16 a Ruth está fazendo, ela está fazendo a profissão de fé dela. Ela está dizendo: a partir de hoje eu faço parte do povo do seu Deus. A partir de hoje o seu Deus é o meu. Se já não era, se ela já não tinha se convertido antes com o marido, não é essa a questão. Mas ela está confirmando: eu sou do seu povo, eu sou do seu Deus. Eu vou ser fiel a você, ao seu Deus, à sua religião. Então ela deixa isso muito claro. Tá? Eu vou onde você for, eu vou morrer onde você morrer. Ela mostra uma extrema lealdade. Tá? E aí quando elas voltam, tá? Versículo 19, ambas foram até Belém, e aí de novo, olha as mulheres, né? E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara. Mara significa amargo, né? Porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Olha a angústia dessa mulher. Ela se vê uma pessoa amaldiçoada por Deus, porque ela vê: nós fizemos coisas erradas, nós andamos por caminhos errados, nós somos para um povo estrangeiro, casei meus filhos com gente estrangeira, e agora eu estou recebendo as consequências do meu pecado. Essa é a angústia dela. E nós podemos dizer: sim, você pecou, e sim, Deus está castigando você, né? Só que Deus não para por aí. Ele vê o seu coração, Ele vê a sinceridade do seu arrependimento, Ele vê o que você está fazendo, dizer que você não o abandonou por causa disso, e Ele é poderoso para restaurar a sua vida. É o que nós vamos ver nos próximos capítulos. Então nós continuamos vendo, e essa que é a beleza, que a Noemi, ela é o fruto do livro de Juízes. Ela é as ações da família dela é uma ação compatível com o livro de Juízes. Naquela época, quando 4 vezes, né, a mesma frase se repete no livro de Juízes. Naquela época não havia reis em Israel, cada um fazia o que bem entendia. A partir do capítulo 17 até o capítulo 21, isso se repete por 4 vezes no livro de Juízes. Cada um fazia o que bem entendia. A família da Noemi fez o que bem entendia. Eu vou para outro povo, vou casar meus filhos. E eles sofreram as consequências das suas escolhas. Só que a graça de Deus é muito maior do que o juízo de Deus. E Deus restaura a vida dela, então, como a gente conhece, né? Aí sim, a gente vai ver aqui, né? O capítulo 2 é o fato da Ruth ir apanhar espigas. E ela acaba indo para o campo do Boaz. Até ver aqui o slide.
depois aqui da tragédia no capítulo 1, né? Capítulo 2, um encontro providencial na colheita. A busca por sobrevivência leva Ruth diretamente ao campo de um homem que detém a chave para o futuro delas. E olha só, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a lei da Torá. Ruth colhe restos de grãos, graças a um mandamento explícito da Torá que exige generosidade dos proprietários de terras para com os imigrantes e os pobres. Naquela época, você tem o pessoal colhendo a sua colheita, mas o que na hora de colher, se caiu no chão, você não pega, deixa para os pobres. Assim como isso também, não colha até a borda, até o finalzinho, deixa a borda para os mais pobres, deixa um cantinho, deixa uma filinha lá para os mais pobres. Se você ler aqui no capítulo 2 e 3, você vai ver que uma hora o Boaz fala até assim para o capataz, só para deixar cair um pouco. Deixa cair um pouco para ela colher. Ele fala para ela, moça, não vai para outro campo, fica aqui e pega. Além disso, depois eles dão mais para ela. Mas o Boaz, primeiro, não era só a Ruth que estava lá, né? Você tem outras pessoas pobres ali esperando a colheita para ir atrás e ver se consegue pegar alguma coisa. Ela está fazendo isso. E aí o Boaz, sabendo quem era ela, o Boaz já tinha ouvido falar, quando você vê a conversa deles, já tinha o WhatsApp lá de Belém, já estava correndo solto o pessoal lá, ó, chegou a nora da Noemi, apesar dela ser estrangeira, que não deve ser gente boa aquela mulher não, viu? Mas ela está cuidando da sogra, vamos ver o que vai dar, né? Então estava rolando, só que passa um tempo, o pessoal falou assim, gente, a moça ela é recatada, ela cuida muito bem da sogra, apesar de ser estrangeira, ela é moça exemplar, viu? Não, que coisa estranha. A moça é muito exemplar. E aí, isso caiu no WhatsApp do Boaz. Quando ele ficou sabendo, que ele chega e falou assim, ó, quem é aquela moça ali, que eu nunca vi na frente? Ela é a Ruth, que ela é a nora da Noemi. É daí, nesse momento que ele fala, cuida bem dela. E depois ele conversa com ela, pedindo para ela ficar ali, né, no campo dele. O caráter de Boaz, aqui no meio. Parente de Noemi, Boaz se destaca na época dos juízes por sua notável obediência e nobreza, permitindo que Ruth colha com segurança. Tá? E por fim, a oração por recompensa. Impressionado pela lealdade de Ruth à sogra, Boaz ora para que Deus a recompense, sem saber que ele mesmo será a resposta dessa oração. Porque ele fala para ela que Deus, ele não ora, né? Não tem um texto que fala assim, e aí Boaz foi lá e orou, mas fala assim, ele dá uma bênção para ela. Que o Senhor a recompense, que o Senhor a abençoe, que é dessa forma que acontece. Preste atenção numa coisa interessante também para a gente perceber a conexão com Juízes. Apesar de toda aquela bagunça, de toda aquela falta de conhecimento da palavra, de tanta disfunção do livro de Juízes, haviam alguns homens, algumas pessoas, como Boaz, que ainda conheciam a lei, obedeciam a lei, andavam nos caminhos do Senhor. É importante nós entendermos isso. Lembra com o profeta Elias, lá na frente, que quando ele foge e fala, Senhor, só sobrou eu, só eu continuo seguindo o Senhor. Eu assim, não, eu guardei mais quantas mil? 7 mil? 700? 7 mil, né? 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Tem um monte de gente fiel a mim, no meio de toda essa bagunça. Eu estou preservando os fiéis a mim. E no livro de Juízes, nós temos os próprios pais de Sansão, eram pessoas fiéis a Deus. Talvez não tenham sabido educar o filho,
ou o filho foi obstinado demais depois de sair, né? Quando cresceu muito, seja como for, eles eram um casal fiel a Deus, que Deus se revelou a eles e disse, né, o que ia acontecer com eles. Então haviam várias pessoas fiéis ali no meio dessa bagunça. E o livro de Ruth agora está mostrando essa transição. Muita coisa vai acontecer aqui, né? E agora nós vamos para a questão do papel crucial do resgatador. Quando Noemi descobre sobre Boaz, ela se enche de esperança, revelando que ele é um resgatador. Aí tem a palavra Goel, que é a palavra hebraica para resgatador, né? Mas o que isso significa em Israel? Antes de nós vermos aqui, o que a gente está falando aqui, né? Já o capítulo 3 aqui, é o final do capítulo 2, né? Aqui é o Boaz falando com a Ruth agradecendo muito ele, né? E depois você vai ver até, capítulo 2, versículo 14, mais tarde, né, no final lá, ele até chamou ela para comer com ele, com os capatazes lá, deu comida para ela. Aqui, o texto que eu tinha falado, aqui o versículo 15 e 16. Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Ele falando para o capataz. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem. E não a repreendam, tá? E aí ela pegava bastante coisa e tudo mais. E olha só, quando a Ruth volta e conta tudo o que aconteceu, e Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Aí versículo 20. Então Noemi disse à sua sogra: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E aí de novo, olha só o que está acontecendo aqui. Aí deixa eu abrir um parênteses. É isso que eu falo quando a gente fala que o pessoal às vezes hoje não sabe orar, né? Às vezes quando a gente ora de vez em quando assim, eu já brinquei com vocês aquilo. Ô irmãozinho, pode fazer uma oração? Sim, pode fazer uma oração como se fosse pelos enfermos. Assim, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, tu que és maravilhoso e tal. E eu preciso dar uma floreada, falar um monte de coisa bonita para Deus e depois colocar o pedido. Tá. A Noemi, como o pessoal, eles são cirúrgicos. Quem é esse Deus agora? É o Deus que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Nem para com os vivos, que sou eu, e nem para com o meu marido e os meus filhos que morreram. Por quê? Agora existe uma forma de resgatar o nome da minha família. Porque o nome da família tinha acabado com os homens. A única forma de continuar a família era Noemi ter outros filhos para se casar com a Ruth, para que ela gerasse filhos. E agora, por causa da lei daquela época, ela entendeu, tem o resgatador da família. O que é? Um parente próximo que pode fazer esse papel. Eu viro resgatador. Se não tem nenhum homem na família, um tio, um primo, pode ser o resgatador. Ele vem e ele se casa com a moça. E o filho que vai gerar acaba sendo o que vai continuar o nome da família de Noemi. É essa a ideia. Então, quando a Noemi fala, Deus, o Deus que pesou a mão sobre mim, o Deus que está me disciplinando, Ele não deixou de ser bondoso. E nem comigo, e nem com os meus filhos e meu marido que já estão mortos. Ele não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela já está visualizando o resgate do nome da família, continuar o nome do marido e dos filhos, né? Então olha que bonito isso, né? Como é legal essas coisas. E aí depois, agora a gente vai ver, né, a questão do que é o resgatador, proteger a linhagem.
a responsabilidade de casar-se com a viúva de um parente falecido para dar continuidade ao nome da família, adquirir a terra, o dever legal de comprar e manter as terras e propriedades que pertenciam ao parente falecido, impedindo a ruína financeira, e restaurar a família, um ato de sacrifício pessoal e financeiro para garantir que viúvas não fossem deixadas no abandono social. Um dos princípios da poligamia, que é esse costume de povos antigos, é porque naquela época existia muita guerra, muitos homens morriam e as viúvas eram uma forma delas terem um outro homem para proteger elas, né? Isso é muito comum nos países muçulmanos ainda hoje. Só que, por exemplo, a lei islâmica diz que um homem não pode ter mais de uma esposa, a segunda esposa não pode ser esposa de segunda classe. Ele só pode se casar com uma outra mulher se ele der os mesmos privilégios da primeira. Então, se ele deu uma casa para a primeira mulher, a outra esposa tem que ter uma casa também, né? Não pode ter preferência nesse sentido. Só que isso vem dessas culturas, dos árabes, dos judeus, de todos os povos antigos, que se casavam com viúvas como uma forma de colocar elas na família para elas não ficarem totalmente abandonadas. Tem esse lado dessa questão. Tem a questão da propriedade, né? Que às vezes, tipo assim, vamos supor, a Noemi, ela tinha uma propriedade ali. Bom, se ela tem uma propriedade, ela poderia arranjar um jeito de ganhar dinheiro. Só que como ela vai fazer, ela sozinha, e que se fosse ela e a nora, como é que elas vão trabalhar a terra, plantar, esperar? É inviável, não tem como, né? Então é uma questão bem difícil realmente, né? E aí sim, capítulo 3, um plano ousado na calada da noite. Noemi e Ruth elaboram uma estratégia para garantir um futuro, resultando em um dos encontros mais surpreendentes da narrativa: o fim do luto. Ruth tira suas roupas de viúva, sinalizando que está pronta para recomeçar, e vai à fazenda de Boaz à noite. É isso que está acontecendo quando a Noemi vai falar para ela. Deixa eu ver se está aqui. Opa, capítulo 3. 3:1, né? Olha só. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vai até a eira. Ela está falando: tira essa roupa de viúva aí, coloca uma roupa bonita, coloca perfume. Você vai chegar no Boaz e falar assim: estou disponível. É isso, tá? É isso que está acontecendo. E ela vai fazer o pedido de resgate. Com grande ousadia. Pois não. Mas ele tinha que estar bem alegrinho. Isso, é tudo. As duas lá é coisa de mulher mesmo. Tudo bem planejado, na hora certa, entendeu? De como fazer, né? Com grande ousadia, Ruth deixa suas intenções claras, pedindo que Boaz cumpra seu papel de redimir a família de Noemi e casar-se com ela. O que vai acontecer? Ela chegar e falar assim: se casa comigo, tá? Então a coisa é direta, né? Uma mulher de caráter. Boaz, surpreso, responde com honra. Ele elogia Ruth como uma mulher de caráter nobre, o exato mesmo termo usado para descrever a mulher ideal em Provérbios 31. Mulher virtuosa, é assim que ele chama ela, tá? E promete agir perante os anciãos. Os anciãos é que decidem o resgate lá, que confirma, faz o ritual o cartório da época, tá? Oi? Pode falar. Então, quando você fala que naquela época eles não estavam muito próximos da lei, tal. Sim. Porém, tanto a Noemi quanto o Boaz, eles tinham conhecimento da lei. Exatamente. Porque inclusive ele fala, peraí, tem que
Exatamente. Então, naquela época mesmo, ainda tinha o estudo da lei? Então, esse que é o negócio. A gente não tem nenhum conhecimento na época de Juízes, a gente vê cada um fazendo o que bem entendia. Uma coisa que nós vemos, isso sim, os judeus têm registros disso. Por muitos e muitos anos, os judeus não celebraram a Páscoa, que deveriam celebrar todos os anos. Então, assim, eles relaxavam num monte de coisa. Mas a gente vê algumas pessoas que lembram da lei, que fosse por questão cultural, tradição oral, dificilmente de ficar lendo, de ter acesso a livros, porque muito pouca gente conseguia ler e existia muito pouco livro, muito pouca cópia, né? Então, o que acontece? A Noemi explica para Ruth o que ela deve fazer. Então, fala assim, ele vai estar lá na eira, né, a parte de cima da casa, e até ela fala, né, espera ele ficar alegrinho, espera ele terminar de comer, tomar o vinho dele, ficar de boa, a hora que ele deitar, né? Aqui, versículo 4. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, tá? E aí ela faz conforme, tá? E olha só, versículo 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ele estava de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assentou e se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada em seus pés. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estende a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Então, é isso que está acontecendo, que existe todo um ritual aqui de ela demonstrar, eu quero me deitar com você, eu quero me tornar a sua esposa, eu preciso disso, estende a minha capa porque eu preciso de você como marido, pela questão do resgate, né? Você é o meu resgatador. E aí o que acontece? O Boaz, né? Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade, todo mundo no WhatsApp, sabe que você é uma mulher virtuosa. Então eu falo assim, você é ponta firme. Sim, é verdade que eu sou um resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Então nós temos um problema aí, tá? Então é isso que está acontecendo na história. E aí o Boaz falou assim, vamos fazer a coisa certa. A gente tem que fazer a coisa certa, né? Eu entendi as suas intenções. E realmente é muito bonita essa questão da mulher virtuosa, porque olha só que legal. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth vem logo depois do livro de Provérbios. O livro de Provérbios termina falando da mulher virtuosa, começa o livro de Ruth e fala assim, deixa eu mostrar para vocês, na prática, o que é uma mulher virtuosa. Então, a Bíblia hebraica tem essa ordem, depois de Provérbios é o livro de Ruth, e se casa muito bem. Esse termo mulher virtuosa só ocorre em Provérbios, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes, e aqui, não existe mais nenhum outro lugar. A frase mulher virtuosa, só ocorre essa frase nessas 4 vezes aqui, tá? E aí, é isso que acontece. O que vai então acontecer aqui é que o Boaz vai lá na cidade, né, fazer todo o procedimento, tá? Capítulo 4. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele o chamou, e aí eles vão fazer todo o ritual ali, tá? Eles vão fazer todo o acordo, porque o cara fala assim, você é parente mais próximo do Elimeleque, da Noemi, você que deve resgatar e tudo mais, e no sentido de resgatar o terreno deles, tomar para você. Assim, eu vou fazer isso daí, né? Assim, só que nisso você vai ter que se casar com a Ruth.
Não, isso vai me trazer problema. Diga-se, eu conheço a esposa que eu tenho, né? Isso vai me trazer problema e não dá para mim não. Para mim isso não vai dar certo. Ele tinha a sogra junto. Ó, eu não falei nada, hein? Tu diz, eu não falei nada aqui, tá? Então o que acontece? O parente mais próximo desiste. Aí o Boaz fala: então eu vou ser o resgatador. E aí estão os anciãos, naquela época, né, no portão, na entrada da cidade, ficavam os mais velhos. E aí eles que julgavam essas causas, ficavam como testemunho. E aí eles fazem todo esse ritual aí, né? Veja aqui o versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Aí ele fala: nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança, tá? Porque daí depois o filho da Ruth que ele tiver vai ter que dividir com os filhos que ele já tem. E aí ele falou: olha, não vai dar certo para mim, tá? Então é isso que acontece. Olha que interessante, só uma questão cultural rápida, versículo 7. Este era antigamente o costume em Israel. Quando há resgate se permutas, quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Então, naquela época, tira a sandália, entrega para o cara, só como era o costume da época, né? E aí, o Boaz falando para os anciãos do povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimelec, Quilion e Malom, e também tomo a Ruth por esposa. Então ele confirma isso daí, tá? Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas, tá? Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Então veja que bonito, né? Os anciãos ali dando a bênção para ele, né? Agora, então, o fim do livro, a restauração de tudo. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. A Ruth, a estrangeira, se tornou a bisavó do rei Davi. E é isso que a gente vê, a graça de Deus. Até mesmo quando uma família de israelitas fazem escolhas erradas, tomam decisões erradas, erram, sentem a mão poderosa de Deus sobre eles, os punindo pelos seus erros, Deus nem por isso parou a obra dele na vida dessas pessoas e o plano eterno dele de redenção. Gente, isso é um consolo muito grande, porque quando a gente olha para nós sabemos que nós muitas vezes somos como Elimelec, como Quilion, né? E nós muitas vezes somos como Noemi, mas Deus restaura a gente. E uma outra coisa interessante, porque aí, olha uma coisa interessante aqui, a gente tem pouco tempo para terminar. O livro de Ruth, ele acaba virando um contraponto, em certa parte, ao livro de Esdras, Neemias. Lá em Neemias, você vai ver ele arrancando o cabelo dos homens de raiva, porque eles se casaram com mulheres estrangeiras.
E a lei fala: não se casem com mulheres estrangeiras. Não tenham esposas estrangeiras. Por quê? A lei explica qual a razão. Essas mulheres vão fazer vocês se desviarem do caminho e seguir outros deuses. E é essa que é a questão. A Ruth é uma mulher estrangeira, mas convertida ao Deus de Israel. E é por isso que nós temos na genealogia de Jesus quem? Nós temos a Raabe, a prostituta, nós temos a Ruth, a Moabita, nós temos a Batseba, a esposa de Urias. E inclusive Urias, o Eteu, esqueci qual era eu tenho a descendência. O Urias não era israelita, a Batseba não era israelita, muito provavelmente. Mas essas três mulheres, que uma era uma prostituta, a outra era uma estrangeira, a outra entrou na história por causa do adultério com o rei Davi, estão na genealogia de Jesus. E em genealogia não se coloca nome de mulher. Vai ver as outras genealogias, não existe nome de mulher, só se coloca nome de homem. Mas para mostrar a graça de Deus, para mostrar a obra de Deus, como Deus alcança todos, nos evangelhos eles colocaram nome de mulheres. E todas mulheres com situações complicadas, talvez o menor é o de Ruth, é claro, ela simplesmente era estrangeira, mas uma mulher exemplar, né? Então nós vemos como a graça de Deus trabalha no meio de tudo isso. Para finalizar, uma coisa interessante até que é colocado lá no vídeo, né, do Bible Project, que está aqui o resumo, mas a gente já vai parar, o que acontece. Você não vê no livro de Ruth falar de Deus agir, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Isso a gente só tem falando lá, a Noemi falando que Deus está castigando, chega no finalzinho. Mas esse que é o negócio, a providência divina está trabalhando. O texto não vai dizer, e Deus fez o Boaz saber que era ela, mas é Deus que está fazendo tudo isso. É Deus que fez todas essas coisas acontecerem, para que então houvesse essa história de redenção e também nós pudéssemos ter depois a continuação. E fez a ponte para começar o livro de Samuel e começar a contar sobre a monarquia e tudo mais, que são os cenas dos próximos capítulos. Próxima aula. Vamos orar para nós encerrarmos?